interessadas na relação entre educação e cultura. Os objetivos específicos: contribuir através de um conjunto articulado de projetos e outras ações de extensão com a formação profissional do público-alvo, estimulando a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, estimular a cultura extensionista em ações que envolvam professores, profissionais e estudantes da comunidade interna da Universidade Estadual Vale do Acaraú, e externa, de forma transformadora entre universidade e a sociedade. Proporcionar ao estudante bolsista o desenvolvimento do pensar crítico e científico, artístico-cultural, a aprendizagem de técnicas e métodos de extensão. Importante ressaltar que o curso Vida e Obra de Edgar Morin faz parte de um programa maior que se chama Café, Educação e Cultura. Então, nós tivemos uma primeira etapa, que foram 6 palestras, que se iniciaram no semestre passado, e hoje nós vamos dar continuidade, no caso, hoje será a 7ª palestra, nós vamos ter ao todo 12 palestras. Quais são os próximos temas que nós vamos trabalhar do Edgar Morin? O de hoje, que vai ser realizado pelo professor Dr. Casemiro Campos. Edgar Morin, lições de um século de vida. Nós vamos ter também o tema Amor, Poesia, Sabedoria, que será ministrado pelo professor Dr. Reginaldo Feijão Parente, que é o coordenador do nosso curso de Pedagogia da UVA. Teremos também o tema Ciência e Consciência, que será ministrado pelo professor Dr. Carlos Porto. Teremos também o tema Educação e Complexidade, que será ministrado pela professora doutora Cristiane Holanda, que é nossa professora do curso de Pedagogia da UVA. Teremos também o tema Terra Pátria, que será ministrado pelo professor mestre Paulo Henrique de Souza, que é de Minas Gerais. Ele vem da instituição Educação é o Alvo. O professor Paulo Henrique, ele foi indicado pelo professor Casemiro Campos, assim como a sua filha Fernanda Façanha, que está hoje conosco aqui. Então, o tema que vai ser ministrado pela Fernanda no encerramento, que será no dia 19 de outubro, será Cultura e Comunicação de Massa. A professora Fernanda, ela é mestra em comunicação pela Universidade Federal do Ceará e doutoranda em comunicação pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Autorizar aqui mais algumas entradas. Vamos lá. Agora é a hora de apresentar o nosso palestrante, que vai fazer a abertura. Vamos lá. Professor Dr. Casemiro de Medeiros Campos. Ele é doutor em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará, UFC. É mestre em Educação pela UFC. Professor, pesquisador na área de formação de professores, avaliação, currículo e gestão escolar. É gestor e consultor em educação, com atuação na área privada e pública. Atuou como professor visitante da Universidade do Porto, em Portugal, e como professor colaborador da Universidade de Aveiro, Portugal. É conferencista nacional e internacional. Livros publicados pelo professor Dr. Casemiro Campos. Publicou pela editora Vozes, Saberes Docentes e Autonomia dos Professores. 7ª edição, em 2014, pela editora UFC. Educação, Utopia e Emancipação, em 2008. Participou da organização dos livros lançados pela editora da UFC. Gestão Escolar, Saber Fazer, 2009. E da Teoria à Prática, A Escola dos Sonhos é Possível, em 2010. Pela mesma editora, é coautor de Ética e Cidadania, Educação para a Formação de Pessoas Éticas, 2010. Publicou pela editora Paulinas,
Gestão Escolar e Docência, 4ª edição, em 2014. Em 2011, lançou como um dos organizadores pela editora Caminhar. Aguarde só um pouco, gente. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Peraí. Desculpa. Em 2000... Peraí. Publicou pela editora Paulinas Gestão Escolar e Docência, 4ª edição, em 2014. Em 2011, lançou como um dos organizadores pela editora Caminhar Filosofia em 11 Atos. Em 2012, foi coautor de Técnica e Existência, Ensaios Filosóficos, editora Caminhar e edições universitárias da Universidade Estadual Vale do Acaraú. Em 2015, publicou, da sua autoria, pela editora Caminhar, Didática, ferramenta para o trabalho docente em sala de aula. Em 2018, foi um dos organizadores de avaliação na educação, desempenho escolar e gestão pedagógica, e publicou a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, uma reflexão para além da definição normativa aplicada à educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, editora Caminhar. Em 2020. Em 2019, foi organizador de Para Compreender a Gestão em Educação e Conhecimento, Educação e Escola, em Fortaleza, pela editora Caminhar. Participou como coautor do livro Conhecimentos e Experiências Educacionais, Autografia, em 2020. Em 2020, também publicou pela Caminhar a Pedagogia do Novo Normal. Em 2021, participou como organizador do livro Pedagogia Crítica, Docência e Gestão Escolar, publicado pela editora Caminhar. A homepage do professor Dr. Casemiro Campos é www.casemiroonline.com.br e também tem a homepage www.editoracaminhar.com.br. O e-mail é de dado, de editora, né? caminhar@hotmail.com. É com muita alegria que passo a palavra agora para o grande educador, professor doutor Casemiro Campos. É nossa eterna gratidão dos que fazem parte do grupo de estudos e gestão em pesquisa, grupo de estudos e pesquisas em gestão educacional. Gratidão! Seja bem-vindo! Lídia, professora doutora Lídia, eu quero aqui cumprimentá-la, assim como aqueles que nos acompanham, de forma muito especial também a última conferencista, né, desse seminário, a Fernanda de Façanha, lá em Juiz de Fora, que nos acompanha e vai me ajudar aqui hoje na apresentação, eu já agradeço. Lídia, eu quero parabenizar a sua iniciativa, primeiro pelo êxito e sucesso da experiência do ano passado em ter aquele grande seminário nas comemorações do centenário de Paulo Freire. Foi muito importante aquele entrelaçamento, não é, de conferencistas que aqui se fizeram, com muitas temáticas, foram, não me lembro quantas conferências, se foram 12, não me lembro quantas, mas eu acompanhei, vi o seu esforço, uma mobilização imensa, um grande número, não é, de colegas, estudantes, professores do Brasil inteiro acompanhando. Isso promoveu uma repercussão muito, muito importante para nós aqui no Ceará, especialmente para o curso de Pedagogia da UVA. Também, eu acho que, do ponto de vista da integração, Lídia, você trouxe colegas de outros estados, da Paraíba, do Maranhão, a professora Heloísa, a professora Deusimar, não é, tantos colegas que no movimento freiriano que se compõe, né, nessa ampla determinação, o professor Romão, não é, de São Paulo também esteve aqui, quer dizer, nessa ampla... Importante destacar que você foi o grande parceiro na organização do primeiro curso, Vida e Obra de Paulo Freire. Eterna gratidão, muitos nomes foram colegas seus indicados com muito carinho, assim como dessa vez nós também teremos indicação. Mas, Lídia,
esse movimento freiriano, não é, que a gente compõe, ele é carregado disso, né, da solidariedade, do amor, da paz, da fraternidade, da solidariedade, o que não é tão distante do que nós vamos começar agora, na segunda temporada, das abordagens específicas aqui sobre Edgar Morin. E aqui, mais uma vez, né, minhas congratulações, especialmente ao seu grupo de pesquisa, a você como líder do grupo, como professora doutora, por essa iniciativa, não é, de retomar e ter tão importante autor, mesmo não sendo um brasileiro, é um francês, mas de lavra, não é, esse seminário que faz com que a gente possa repensar ideias, né, pôr ideias em movimento, fazer com que a gente possa conduzir experiências novas do ponto de vista de interpretações, de fundamentação, de construção de ideias, do debate, da reflexão. E o que eu acho mais importante é que a pluralidade, seja em Paulo Freire e agora, não é, muito especialmente com Edgar Morin, você conduz, não é, isso de forma muito sábia, Lídia. O grupo de pesquisa está de parabéns, não é? Compor essa programação não é fácil, trazer colegas, não é, de nuances tão diferentes e formações tão diversas, em áreas diversas, não é? Há colegas, eu aqui especialmente pedagogo, mas eu acho que eu e você somos de menos aqui os pedagogos, deve ter aí sociólogos, o Paulo, lá de Minas Gerais, é historiador, a Fernanda é da comunicação, é jornalista, não é? Então, quer dizer, quantas contribuições diferentes acaba se compondo, né, na esfera dessa possibilidade que aqui nós estamos construindo, não é? E eu penso que, acredito, não é, que do ponto de vista daquilo que a universidade pode contribuir, a UVA está dando, pela força da sua criatividade, do seu empenho, do seu compromisso, Lídia, move uma força imensa, não é, para que se incentive, não é, aos estudantes, não só do seu grupo de estudo, mas os estudantes que acompanham o seminário, que estão inscritos, os colegas professores possam ser reanimados, não é? Nós mesmos que estamos aqui como conferencistas, não é, retomamos os nossos estudos, revemos, né, as nossas experiências com esses autores, o que é muito importante, é extremamente salutar. Então, aqui, mais uma vez, meus parabéns. Eu vou iniciar, Lídia, compondo a minha fala, numa breve introdução, e depois eu sigo propriamente para o conteúdo a partir das lâminas, tá certo? Então, eu diria para vocês, amigos, colegas, professores, professoras, alunos, estudantes, alunos da professora Lídia, do grupo de pesquisa, eu diria para vocês, eu vou falar primeiro sobre Edgar Morin, que propriamente é o conteúdo da fala, não é? E por fim, eu vou fechar sobre as lições do século e os desafios, tá certo? Então, vou compor, assim, duas partes. Como o tempo é limitado e a gente também não pode cansar as pessoas, né, os colegas que aqui nos acompanham, eu vou tentar ser bem objetivo nessa primeira parte e mostrar para vocês um pouco a ideia do que eu trouxe aqui da breve biografia do Edgar Morin. O Morin por ele mesmo. Eu procurei nos textos que a professora Lídia sugeriu, que são os mesmos que vocês têm aqui no link que a Lídia dispôs para estudo. Alguns se repetem daquilo que eu pesquisei. E das minhas histórias com o próprio Morin. Eu encontro Morin pela primeira vez, eu queria situar isso para vocês, até para vocês que são estudantes, perceberem como os estudos vão se compondo na nossa formação. E como coisas que acontecem por acaso, depois tornam-se situações efetivas daquilo que a gente vai construir na nossa formação. Uma colega estava fazendo um processo seletivo para doutorado na Universidade fora do Ceará. Quando ela volta, a gente, né, festejando que ela tinha ido, uma situação ainda muito delicada nos anos, final dos anos 80 e início dos anos 90, alguém sair para fazer um doutorado fora, um estudante conseguir isso, era um feito assim impressionante. As coisas eram mais difíceis, né? A globalização já existia, mas o trânsito, a logística, né, os voos, tudo era muito caro. E nisso a colega participou do processo seletivo e na volta ela veio um pouco pessimista da sua participação. E quando a gente conversava, né, com ela sobre a experiência dela, ela dizia, não, é porque lá cobraram uma leitura
de um tal Edgar Morin. Isso era há 30 anos atrás. Eu fui somar aqui mais ou menos, no mínimo uns 30 anos atrás. Então, o resultado da história, quer dizer, vocês imaginem que nos cursos de pedagogia, há 30, 40 anos atrás, não se estudava fortemente Edgar Morin. O Morin vai compor, né, na sua literatura, as discussões do ponto de vista da pedagogia, ou daquilo que nos interessa mais de perto na educação, agora, praticamente do final dos anos 90 para cá. Então, os grupos que estudavam Edgar Morin no Brasil eram grupos muito específicos que tinham um interesse mais amplo do ponto de vista da filosofia. Então, o Morin entra basicamente pela filosofia, era um autor que era tematizado na filosofia, e depois começa, na área especificamente da epistemologia, da sociologia ou da filosofia da educação, vincular-se aos nossos debates, às nossas discussões na educação. Isso, eu diria, bem no início. Porém, eu quero lembrar vocês, eu vou já adiantar isso e não falarei no decorrer da minha fala, usando as lâminas. O Morin, depois ele é convidado para uma assessoria ao Ministério da Educação na França, e lá o governo francês, o ministro da Educação, isso foi logo no período do governo Mitterrand, o governo o convida para uma assessoria e ele começa a compor os estudos do que seria uma reforma do sistema de educação francês. Enfim, o governo não permanece com o ministro cai, e o Morin tinha uma parte dos estudos avançados nesse debate sobre a reforma do sistema de ensino francês. O Morin sai com o ministro, em solidariedade a ele, não é? Quando o ministro sai, ele acompanha, e nessa situação, ele acaba compondo um trabalho de muito reconhecimento, que quando ele vincula-se depois, na sequência, praticamente quando ele sai desse trabalho no Ministério da Educação francês, ele é convidado pela cátedra da Unesco. E é lá que ele compõe aquele primeiro trabalho, tá certo? Que ganha uma universalidade imensa, especialmente no Brasil, que já se estudava Edgar Morin, tá certo? Já se tinham estudos mais sistemáticos com grupos de estudo e pesquisa sobre Edgar Morin, tá? E no caso, aí para vocês terem uma ideia, como isso é interessante, não é? O debate, não é, que ali se pôs no âmbito dessas discussões da educação, ele vai se compor de forma muito plural a partir dos 7 saberes da educação do futuro. Não é? Esse texto foi um texto, a gente chama esse tipo de texto, não é? Um texto gerador, não é? Ele é tão original, ele foi tão originado na pedagogia, especialmente no campo da educação, que dele você tem uma série de desdobramentos. Mas, de fato, esse texto ele é posterior ao texto fundamental que o Morin estava construindo quando da reforma do sistema de ensino na França. Aí vejam, nesse período, o Morin, tá certo? Discutia o sistema de ensino francês, vai para a cátedra da Unesco, e na cátedra da Unesco ele adia um documento final que ele já tinha começado a trabalhar à época, não é, quando ele estava no Ministério da Educação na França, e na cátedra da Unesco ele acaba construindo um outro projeto muito mais amplo a partir dessa experiência no Ministério da Educação francês, que é a reforma da educação. Ele não propõe mais a reforma de um sistema de ensino, ele põe já um novo debate, a reforma do pensamento pela educação, ou seja, uma nova reforma no âmbito do conhecimento. Aí ele vai fazer a proposta mais sistematizada que o Morin tem, tá certo? Da ideia da teoria da complexidade. Nós vamos encontrar aí nessa obra. Porém, nesse período, ele lança esse documento, não é? Os 7 saberes para a construção da educação, do ponto de vista dessa experiência que ele já compunha ali, e esse texto ganha traduções em vários países, em várias línguas, e compõe várias edições, e torna-se basicamente um grande trabalho de divulgação da obra e do pensamento do Morin no campo da educação. Possivelmente, a professora Cristiane Holanda, que vai
proferir a sua exposição aqui sobre a questão da educação em complexidade, ela vai abordar a teoria da complexidade, então já me poupa de entrar nesses meandros. Mas aí eu queria pontuar com vocês, é uma interpretação minha, pode ser que outros colegas aqui digam de forma diferente. Eu entendo o Morin mais por uma construção epistemológica. O Morin tenta construir um pensamento único, muito original, de unir os saberes, não é? Ele chama para si o debate dos saberes. E no âmbito desse debate dos saberes, ele pensa a unidade do conhecimento, como construir um conhecimento que seja uno. Ele chama uma ciência única, não é? Um pensamento único. Não um pensamento único no sentido totalitário, mas um pensamento de unidade, não é? Que vai integrar todos os saberes. É essa a base, não é, da lógica da teoria da complexidade. E aí é onde eu me encontro com Morin. A época que eu estava saindo da graduação, aquela colega vai e toca, né, num tal de Edgar Morin que ninguém conhecia. E aí a curiosidade, onde é que nós vamos ler esse cara? Onde é que estão as traduções desse livro? Onde é que estão os livros desse autor? Não tinha traduções dos livros do Morin ainda no Brasil, e a gente pegava textos assim, espaço. A internet não tinha essa grande efervescência, não era fácil ainda, nem popular o uso da internet, era muito difícil pegar um texto de um autor, por exemplo, como o Morin, que tinha pouca coisa traduzida em língua portuguesa. Porém, já tinha livros dele publicados pela aquela editora que publica em Portugal as edições 70, né? Já tinha textos dele publicados lá, pelo Instituto Piaget também, em Portugal. Então, a gente começa a ter acesso aos textos do Morin por essa literatura que vem traduzida do português de Portugal, né? E aí começa a chegar o Morin nas nossas vidas. E aí eu dou um salto. Eu fui ler o Morin, né, pela pura curiosidade, e dou um salto aqui entre nós. Aí eu passo a conhecer os intérpretes do Morin no Brasil. A professora Conceição, aqui pertinho de nós, da Federal do Rio Grande do Norte, compunha o grupo Educação em Complexidade. E o professor Edgar Assis, lá de São Paulo, que também compunha um grupo que era muito bem relacionado, ele e a Conceição, com a ideia da teoria da complexidade. Eu participava depois de um programa de formação na universidade que eu trabalhava, a qual era vinculado, e lá nós desenvolvemos um curso, aí trouxemos um especialista nessa dimensão da teoria do caos, da teoria da complexidade, nessas novas abordagens, e nele, Morin. Aí tinha uma unidade do curso que era a discussão sobre Edgar Morin. E aí ele vai e aprofunda, não é, o pensamento do Morin conosco, não é? Nessa ideia também da dimensão da teoria da complexidade. Então, foi muito rico as experiências que eu tive com o Morin. Mas entre essa experiência de fazer curso específico sobre Morin, um belo dia eu tomo conhecimento que o Morin estava vindo para o Brasil, especialmente convidado pela Federal de Pernambuco, por um grupo de pesquisa, para um seminário fechado, específico, né, sobre Morin. E ele estava vindo para fazer um dia inteiro de falas sobre o seminário. Né? Então, ele teve um desdobramento, e aí vinha uma sessão, um dia inteiro do seminário, e aí, imediatamente, eu converso com outra colega, a professora Maria Adilé, que deve estar nos acompanhando. A professora Adilé é leitora, estudiosa, pesquisadora sobre Morin. Eu, inclusive, já convidei, mas aí coincidiu com a agenda dela, não foi possível ela estar aqui conosco, tá certo? Como conferencista, mas é uma estudiosa, uma pesquisadora sobre Edgar Morin. E eu conversei com a Adilé e disse: Adilé, vamos assistir o Morin? Acreditem, nós pegamos um voo daqui para o Recife, passamos o dia no Recife, direto no seminário. Eu acho que nós fomos os primeiros a chegar, porque o voo foi muito cedo, né? Nós chegamos cedinho na universidade, acompanhamos o Morin. Nessa época, eu me lembro, gente, o Morin tinha 82 anos, lúcido, fazendo conferência, proferindo conferência em língua portuguesa. Morin fala um português meio espanhol, né? um portunhol, como a gente chama, mas se comunica muito bem em língua portuguesa. Fala, eu diria assim, bem um português. E autografou livros para a gente, pudemos... Naquele momento, nós tivemos a oportunidade de estar com ele, falar com ele rapidamente, aquelas coisas que a gente tem de troca, assim, tipo um fã, né? E o
e aquele que segue, que persegue, que lê, não é? E aí eu me lembro, a professora Adileia trocou uma nota com ele, e ele devolveu para ela o recadinho que ela tinha mandado para ele. Depois a gente conversou, nos cumprimentamos, então foi de uma gentileza imensa. Mohan, como pessoa, eu confesso a vocês, dessa rápida experiência que nós tivemos, que eu estive com ele, foi, assim, maravilhosa. Eu tive com ele depois em outro seminário, eu não me lembro propriamente aonde, eu tentei puxar aqui da memória, mas realmente não me lembro, mas estive com ele no outro seminário. E aí, já foi mesmo na condição de conferencista, ele veio proferir uma fala e não teve debate, se retirou depois de, acho que 1h30 de fala, e se encerrou ali a participação dele nesse seminário que eu tive aqui no Brasil com ele. Então, vejam, essa foi a minha experiência de forma mais pessoal, não é assim, com ele, não é de tê-lo, não é mais próximo. E quando eu fui pesquisar sobre a biografia do Mohan, não é, eu disse assim, puxa, falar aquilo que todo mundo já sabe do Mohan é chover no molhado. Eu vou tentar fazer uma fala diferente. Então, do que eu li, eu diria aqui para vocês, eu vou tentar aqui trazer os recortes da fala do próprio Mohan falando sobre si, tá certo? E aí eu começo pelo próprio nascimento do Mohan. Ele diz, não é, que é filho de Luna, Beresse e Vidal. Vidal era o pai dele. Ele nasce no período da gripe espanhola, tá? E aqui eu reproduzo essa fala dele. Ele diz, aí está nasci morto e fui reanimado pelo ginecologista. Eu acho que aqui foi um problema de tradução, na verdade deveria ser o obstetra, né? Fui reanimado pelo obstetra, que me manteve suspenso pelos pés durante 30 minutos. E depois eu fui ver, puxa, por que o Mohan situou isso, né? Porque quando ele escreveu numa entrevista, quando ele deu entrevista falando sobre isso, ele estava ali no período da pandemia. Então, ele diz que o período da pandemia, ele trazia um sofrimento muito grande para ele, porque ele carregou um trauma desse período, tá certo? Que ele nasce praticamente com o cordão umbilical o sufocando, e o médico tinha sido, dada a complexidade do parto, não é? Tinha sido orientado a tomar uma decisão, e o pai e a própria mãe tinham combinado com o médico do parto que entre o filho e a mãe salvasse a mãe. E nessa o médico salva os dois, não é? Ele diz isso na sua biografia. Eu trago já um pouquinho sobre isso. Pode passar a próxima, Fernanda, pode avançar. Então, os pais de Mohan, Luna Beresse, sua mãe, contraiu uma lesão cardíaca em 1917, fruto da H1N1, a famosa gripe espanhola. Essa lesão, sabendo os médicos à época, não é, que tinham repercussões severas, não é, quem a tomava, a mãe dele ficou com problema para engravidar. Então, a dona Luna foi surpreendida por uma gravidez que ela não esperava. Aí ela manteve o sigilo do marido Vidal. Vamos à frente. E quando ela mantém sigilo do marido, né, numa circunstância muito, muito particular, ela toma abortivos, né, porque ela sabia que não podia engravidar, e diz para o marido que a gravidez foi abortada de forma espontânea. Tá? No ano seguinte, uma nova gravidez. Volta a tomar abortivos, mas os abortivos não fizeram efeito. Resultado, a mãe dele engravida e a gravidez é o próprio Mohan. Então, por isso que o Mohan diz, né? Nasci morto. Quer dizer, primeiro porque a mãe tentou abortar, até para sobreviver. Depois, a própria circunstância da H1N1, como gripe espanhola, que ela tinha, né, uma lesão cardíaca, levou a ela a uma situação muito delicada, porque não podia engravidar. Vejam aí os limites da tecnologia na época, né? E a própria medicina, o limite da medicina na época, como ciência, né? E dessa situação, né, numa segunda gravidez, ela toma abortivo, o abortivo não faz efeito e nasce o Mohan, né? Então ele diz, nasci pelos pés, estrangulado pelo cordão umbilical na manhã de 8 de julho de 1921. Aí a tradução é minha, o obstetra prometeu salvar a mãe no parto, complicadíssimo, e assim salvou a mãe e o filho. Então vejam dessa situação, como é próxima da nossa realidade hoje com o coronavírus, que o Mohan vai também falar sobre isso, tá certo? Dada a situação
da asfixia que provoca, né, o vírus, com toda aquela situação da Covid-19, o receio que o Morin tinha pelo sufocamento e o trauma que ele trazia já desde a infância. Né? Aí eu dou um pulo para os anos 30, porque já é um pouco da infância do Morin, tá certo? Contado por ele. Ele conta já o falecimento da mãe. No ano de 1931, a família foi morar em Rueil, numa casa construída pelo pai Vidal. É interessante porque a mãe não gostou da construção dessa casa. O pai do Morin era um comerciante bem, vamos dizer, situado, né? Um homem assim de posses. Ele constrói essa casa e a mãe não gosta. E com muita resistência ela foi morar na casa. Aí vejam que situação. Algumas semanas depois, na nova moradia, sua mãe, num belo dia, sai, eles moravam no subúrbio, e foi para Paris, toma o trem que levava a Paris. Sentou-se e, parecendo adormecida, quando o trem parou na última estação, que era Saint-Lazare, ela estava adormecida. Quando a chamaram, ela não tornou. E ali ela foi encontrada morta, e a causa morte foi vitimada pela lesão cardíaca provocada pela H1N1, segundo o próprio Morin. Então, Morin conta isso, né, nas suas memórias, e eu trouxe essas situações porque eu percebi que eram fatos muito pessoais, que eu praticamente não tinha visto nas biografias anteriores, e nessa que eu percebi como tinha detalhes assim da relação dele com o pai, com a mãe, o nascimento dele, o falecimento da mãe, não é? Enfim, vamos à frente. O Morin, ainda menino, não é? A partir dos 10 anos, ele passou a morar com o pai. Assim, o próprio Morin, entre 21 e 31, 1921 a 1931, ele afirmava que a sua vida foi transtornada pela gripe espanhola. Ou seja, o Morin teve, vamos dizer assim, o falecimento da mãe e a gripe espanhola que marcou, não é, como epidemia, ali no início do século, toda aquela condição de vida na Europa. O Morin nos diz que, a partir de 1931, foi assombrado, né, pelos acontecimentos que marcaram ali os anos 30. Por exemplo, a quebra da Bolsa de Nova York, o Tratado de Versalhes, que pôs fim à Primeira Guerra Mundial, mas deixou o verme da Segunda Guerra Mundial. Não é? Então, ele mostra que na Europa com a qual ele viveu, nas suas memórias de criança, apesar dele não ter consciência do que era efetivamente a crise, não é, de 29, mas ele percebia as situações de dificuldade que o pai passava, as situações de turbulência política que a França ali, não é, se punha, e as situações com as quais, com o fim da Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, não é, ali os conflitos, toda aquela situação que se punha no âmbito das ameaças, não é? E as situações de invasões, etc., que a guerra teve como centro, não é? Especialmente a Europa, isso trouxe uma situação bastante, vamos dizer, marcante para o Edgar Morin como pessoa, não é? Depois isso vai extravasar na sua obra. Vamos mais à frente. Então, ele, já no período da adolescência, não é? Segundo Morin, nas suas memórias, no período dos anos 30 aos anos 40, Morin, nas suas memórias, ele vai chamar a atenção exatamente dessas questões que eu pontuei aqui há pouco. As dificuldades que a depressão, seja política, econômica, todos esses acontecimentos que marcaram ali a sua vida também contribuíram com a sua formação. E aí ele vai dizer, olha como é interessante, ele vai e levanta essas tematizações. Por isso que eu trouxe esses fenômenos ligados à sua vida e no seu depoimento aqui para vocês, que eu agora compartilho. Então ele disse que nesse período tudo era questionado. Gente, depois eu fiquei observando como é interessante o Morin narrar o que foi os anos 30 e os anos 40 na Europa, especialmente na França, e o momento que nós estamos passando hoje, especialmente aqui na América Latina e no Brasil. Olha, tudo era questionado: democracia, capitalismo, fascismo, antifascismo, comunismo, o stalinismo, trotskismo, reforma, revolução, nacionalismo, internacionalismo, terceira via. Olha só, a Europa já discutia a terceira via, e a questão da guerra e paz. Eu olhei para esses temas, e eu peço que vocês também observem, parece que são temas atualíssimos do dia de hoje, né? Guerra e paz, nós estamos aí, todos os dias o noticiário está dando situações terríveis, né? Cada vez está mais grave a ameaça do uso do armamento nuclear, seja pela ameaça da Ucrânia,
a Rússia, e a Rússia ameaçando os países da OTAN, especialmente com os Estados Unidos. Quer dizer, a terceira via, né, não só como opção política no âmbito da ideia de esquerda e direita, direita e esquerda, mas no Brasil nós vimos que isso não funcionou nessa eleição, né, a terceira via não pegou, a situação da polarização aí está posta, né? As discussões sobre capitalismo e comunismo no âmbito de direita e esquerda continuam, e continuam de forma severa, né? De outra forma, nós ainda continuamos a perguntar a validade da revolução, não é? Os governos reformistas que não transformam a vida das pessoas nas sociedades, quer dizer, tudo isso são temas que nós estamos sendo questionados hoje. E com globalização, a própria questão do internacionalismo, não é? Que a época dos anos 30, 40, o debate era o internacionalismo, hoje é a globalização, mudou completamente. Mas o tema do nacionalismo continua, não é? A globalização rompeu, não é? Com os nacionalismos, e a direita retoma, não é? Aqui no Brasil, especialmente, essa ideia nacionalista de um tipo de culto, não é? E a bandeira com a qual eles se apropriaram, a bandeira do Brasil, não é? Nós estamos questionando isso nessa eleição. Quer dizer, tudo isso são temas que, para nós do mundo ocidental, seguem, não é? Seguem no debate da ideia do fortalecimento da democracia. Então, de fato, não tem sido fácil. Então, esse período, dos anos 30 aos anos 40, é o período da adolescência do Morin. E eu fui tentar ver como era, ou como foi essa adolescência do Morin. O Morin, cá para nós, foi um adolescente como todos nós, de questionar-se a si próprio, a vida, a existência, o pensar, o fazer, eram os temas que ele diz na sua biografia que o chamavam mais atenção. Em 1938, ele entra para o Partido Frotista, que tinha como bandeiras, primeiro, a luta contra o stalinismo, né? O stalinismo, Stalin na União Soviética, e a ditadura da cortina de ferro lá na União Soviética, a antiga União Soviética. E o Hitler, né, na Alemanha, com toda a forma de dominação da ideia da guerra, né, a raça ariana, toda aquela situação que o hitlerismo trouxe, né, numa postura extremamente radical. Então, uma direita radical, não é? E do outro lado, uma direita radical, do outro lado, uma esquerda deformada, né? Também pelo totalitarismo do stalinismo. E a oposição à guerra. Quer dizer, o Morin não era a favor da guerra e o partido não era a favor da guerra. E aí as ideias do frotista batem com o Morin, e, nesse sentido, em 1938, o Morin, em busca, não é, de construir já, não é, a sua perspectiva de se definir como cidadão, como pessoa, como indivíduo, ele é incentivado pelo amigo Del Boy, tá? E descobre que a definição política, tá? Numa ideia de concepção de homem, de sociedade, de história, não é? São fundamentais para compreender a vida na sociedade, e, ao mesmo tempo, ele é apresentado a Marx, e aí ele passa a ler Marx. Então, mais ou menos final dos anos 30, né, o Morin vai ter, vamos dizer assim, o primeiro contato com o pensamento marxista, né, ou o pensamento marxiano. Se ele leu Marx, pensamento marxiano, né, se ele foi objetivamente Marx. E aí eu digo para vocês, a leitura de Marx vai marcar muito o Morin. Primeiro, pela identidade com a questão da dialética. E depois, quando da ideia da epistemologia, não é, que vai ser a grande tematização da sua obra, especialmente com o método, eu vou falar um pouquinho disso mais na frente, o Morin, eu entendo que no âmbito do debate da dialética, especialmente do método, o Marx vai contribuir muito, ou as leituras sobre a teoria marxiana vão contribuir muito para a formatação dessa obra. Essa é uma obra densa, eu falo já daqui a pouco sobre ela. Então, nessa perspectiva, avança para os estudos, o Marx começa a ter estudos independentes, e aí ele percebe, né, a vocação para uma discussão mais próxima da questão política, não é? E nesse debate mais próximo à questão política, ele passa a estudar história, sociologia, filosofia, ciências econômicas, ciências políticas, a humanidade no sentido mais amplo. Ele começa a ter contatos com essa área, matricula-se na universidade e começa a ter estudo sistemático nessas áreas que eu aqui citei. Então, Morin, vamos dizer, no final dos anos 30, não é, vai, de fato, começar a definir, no plano intelectual, um projeto, não é, de estudo. Ainda, eu diria, bastante intuitivo e ingênuo, não é? Mas começa a se definir
e vai em busca da universidade para construir e consolidar esse pensamento. Também pelo ano de 1938, o Morin vai dizer, na sua autobiografia, que ele persegue o que até hoje ele não abandona, não abandonou, e que segue por toda a sua obra essa ideia de busca. E aqui eu queria pontuar uma coisa, que para mim é a leitura de Morin. Eu entendo, eu não sei, vocês não precisam concordar comigo, mas eu entendo que o Morin não tem uma teoria sistemática, tá certo? Como a gente chama, uma filosofia fechada, tá? As categorias do Morin são categorias, como ele chama aqui, de busca, é uma busca, tá certo? A gente vai construindo, a partir de cada discussão que o Morin enfrenta, a gente vai construindo uma identidade do seu pensamento. Então, a gente não tem, no pensamento do Morin, sistematicamente, um conjunto de categorias que vai fundar o que eu chamaria aqui um pensamento filosófico, tá certo? Então, vejam, ele sempre é profundo nas abordagens, sempre ele é bastante... ele é um criador, não é? Nesse sentido, eu diria, ele é criativo, é bastante criativo, mas como criador, não é? De um pensamento próprio. Porém, esse pensamento não é fechado, tá certo? Não é uma filosofia fechada. O que é uma teoria de uma filosofia fechada? Pense no que fez Hegel, pense no que está tentando construir agora o professor Habermas, na Alemanha, ou o Boaventura de Sousa Santos, em Portugal, né? A ideia de sistematizar um pensamento de forma sistêmica. Né? O Morin não teve essa preocupação. Né? Ele enfrentava debates, aprofundava ideias, trabalhava um movimento de ideias, porque a ideia dele era que a unidade do conhecimento, a unidade dos saberes, era a performance fundamental para se compreender uma nova forma de pensar. Né? Porém, a guerra, como eu disse há pouco a vocês, o marcou de forma terrível, né? Porque ele viveu a intervenção alemã na França, né? Ele viu isso, participou do movimento de resistência, né? Na guerra contra o nazismo, então ele participou da resistência na França, e ele tira um papel importantíssimo dessa resistência. É a luta em torno dessa unidade, a luta política em torno da unidade, da construção de um pensamento. E o que é interessante, ele passa a reconhecer agora, inclusive, nas questões da Covid-19, ele passa a reconhecer a importância desse movimento de resistência no período da guerra e no pós-guerra, as circunstâncias que esse movimento trouxeram para a organização política na França, isso é muito importante, e ele vai chamar atenção para o desenvolvimento de projetos sociais que até então tiveram vida, mas depois, com as situações da social-democracia foram, não é, eu diria assim, extintos, né? E que agora, em plena Covid-19, são retomados. Não é? Então, a França, dessa experiência da resistência, retoma agora, não é? Já no início do século XX, ou então no primeiro quartel do século XX, dada a situação da Covid, da pandemia, todo esse movimento de construção que lá estava posto na experiência da resistência francesa, quando, especialmente, os alemães ocuparam a França. Não é? Nos anos 50, então, anos 30, anos 40, os anos 50, no livro Autocrítica, Morin revela que que a busca por estes acontecimentos, especialmente, não é, das vivências que aqui eu pontuei há pouco, lógico, as vivências tanto da Primeira Guerra Mundial como da Segunda Guerra Mundial trouxeram situações com as crises, não é, do próprio sistema capitalista, com a crise de 29, as conturbações políticas na Europa, trouxeram uma situação que provocaram a interpretação, não é, dessa leitura do movimento, da realidade que ali se punha, que provocou, não é, a sua definição crítica. Oportunidade que essas experiências, não é, do ponto de vista histórico, foram muito úteis para a revisão das suas ideias. Então, vocês vejam, quer dizer, o Morin é um participante político, não é, do movimento, de toda aquela realidade com a qual ele viveu, militante político,
militante que atua junto à universidade, quando dos seus estudos, movimento político no Partido Político Frotista, depois movimento na Resistência Francesa, enfim, tudo isso traz para ele a ideia de construção de um pensamento, a busca de construção de um pensamento, não é? A busca de construção de ideias. Fernanda, pode ir para frente, vamos à frente nas lâminas. Então, nos anos 50, a Guerra da Argélia também é um momento muito importante na França, porque a França democrática era a favor da libertação da política da Argélia. Não é? A Guerra da Argélia durou de 54 a 62. Não é? Então, aí já estou entrando dos anos 50 para os anos 60. O Morand apoia o movimento de libertação e de independência da Argélia e apoia, se vincula, inclusive, à Frente de Libertação Nacional da Argélia. Não é? Neste movimento, tá? Ele tem uma força imensa e leva, na Guerra da Argélia, a independência da Argélia. Né? A Argélia conquista sua independência. Então, aí vem o debate do colonialismo. Né? O Morand participa propriamente dessa situação, tomando posição, né? E ali, eu diria, um tema que hoje já é nosso, né? Bem contemporâneo, a questão do colonialismo. O Morand viveu o colonialismo, né? Como país com o qual tinha dominação na Argélia, lá na África. Então, neste período, em novembro de 56, ele realmente rompe com o stalinismo, tá? Dado as circunstâncias com a qual a Guerra da Argélia provocou, vamos dizer, situações de posicionamento político. Em 57, com um grupo de amigos, ele funda a revista Argumentos. No final dos anos 50, né, 57, ele cria a revista Argumentos. Ele passa a ser o diretor da revista. Ele diz que ser diretor da Argumentos foi muito importante, porque deu para ele mais uma oportunidade naquela ideia de busca, de aprofundar o seu pensamento, de construir, eu diria assim, o debate, a crítica às suas próprias ideias. Então, foi muito interessante essa manifestação do Morand, né, no âmbito desse debate com o qual, no seu tempo, ele vai, eu diria, enfrentar, né, praticamente os grandes segmentos, os grandes movimentos com os quais ele participa, vai se defrontar com o debate extremamente contemporâneo da época. Porém, aí eu destaquei, na próxima lâmina, o maio de 68 na França. Eu destaquei por quê? Porque o Morand diz e conta que, de forma muito interessante, não é? O maio de 68 na França teve uma força muito grande, foi um movimento, não é, provocado pelos estudantes, e, ao mesmo tempo, levou reflexões e debates, a discussão sobre os fundamentos do conhecimento e a construção inicial de pensar a complexidade. Então, vejam que interessante esse reconhecimento do Morand. Ele começa a tomar sobre si a ideia de um pensamento complexo a partir do movimento de 68 na França. Até então, ele não tinha, né, a essência do que seria a construção do seu debate, do seu, vamos dizer, da sua teorização, dos seus fundamentos, da sua grande obra, que é a ideia da teoria da complexidade, ou a construção, a contribuição para uma teoria das ideias, para uma teoria da complexidade. E aqui, não é, ele vai reconhecer que o centro do seu pensamento é o ser humano. O ser humano, diante dessa dimensão, quer dizer, ele vai fazer a crítica, não é, ao apartação das ideias, como as ideias estão apartadas no âmbito de uma ciência, não é, que não se reconhece una, não é, e ele vai propor como pode se construir essa unidade de saberes, não é, como é rico essa interpretação do Morand diante das experiências com as quais ele tinha, vamos dizer, propriamente o interesse do seu debate. E o mais rico disso é que ele vai tomar para si e dizer que reconhece que do seu percurso o centro, o núcleo fundamental da construção do seu conhecimento não é propriamente conhecimento, mas o ser humano. Isso eu queria destacar para vocês, porque não sou eu que estou falando aqui, aqui é o próprio Morand, que aponta, não é? Que diz, que cita, que aborda que o seu pensamento é fruto de uma intensa reflexão sobre a definição do humano, do ser humano. Então, nesse sentido, o Morand vai destacar, não é, que ali começou essa busca, não é, começou a ter uma identidade com a ideia da complexidade,
E todo esse movimento que é referenciado pelo Morin, ele diz que é uma gestação do que viria a ser por mais de 30 anos. Vejam que coisa maravilhosa, não é? O pensamento de construir um pensamento, não é? Dura aí 30 anos de amadurecimento, de provocações, de reflexões, de construção, de identidade, de estudos, que começa na sua obra a ter a identidade no método. O método é a grande obra do Morin, não tenha dúvida. Talvez a obra mais densa. Dependendo da tradução, são 4 volumes. Aqui no Brasil, são 4 volumes o método. E é uma obra extremamente exigente. É uma obra de profunda riqueza, é uma obra de cultura filosófica, não é uma obra fácil, é uma obra que exige realmente um estudo apurado. Isso é fruto, como o próprio Morin diz, de 30 anos de amadurecimento, daquilo que depois veio se constituir propriamente com a ideia, não é, da publicação do método. Então, vejam a busca daquilo que eu chamava atenção antes, que o próprio Morin diz, não é? A busca, o seu pensamento foi um pensamento sempre de busca, não é? A construção das suas ideias foi algo sempre marcado por essa dimensão da busca. Por isso que eu afirmo, não há uma sistematização, uma teoria fechada, um ideário sistematizado, sistemático, um pensamento sistêmico propriamente, não é? Uma filosofia fechada, se a gente pudesse compreender assim, o pensamento ou a filosofia do Edgar Morin. O Maio de 68, na França, ele conta um fato, foi o único momento que eu vi algo mais explícito, não é? Ele disse que estava ministrando um curso, na verdade, proferindo a conferência em Milão, na universidade, quando se deu os primeiros fatos na França. Ele vem para a França e, durante esse período, ele estava dando um curso na Universidade de Nanterre, em substituição ao professor Henri Lefebvre. E o Lefebvre estava na viagem à China. E aí eclode o movimento estudantil francês. De Nanterre, ele diz, a rebelião dos estudantes ganhou força e foi para a Sorbonne, em Paris. E dessa situação, né, o Morin vai fazer uma reflexão com a qual ele se une nos intérpretes daquele movimento do Maio de 68 francês, especialmente pelo jornal Le Monde, ele passa a contribuir com o jornal, e ali, né, ancora o pensamento daqueles que vão interpretar o movimento. Ele se junta a 2 grandes colegas, amigos, ele chama, inclusive, na sua obra de amigos, Claude Lefort e Castoriadis, 2 grandes teóricos, né, da filosofia e da sociologia, contribuições fantásticas, né? Castoriadis, então, né, tem obras muito bem traduzidas no Brasil, obras de enfrentamento de uma nova interpretação, da inovação do pensamento, né? Então, Morin, Lefort e Castoriadis, eles constroem ideias próprias do diagnóstico dos fatos ali, não é? Da história que estava em movimento no maio de 68, não é? E passam a se pôr como amigos que vão debatendo, não é? E entram pelos anos 70, e a análise deles, eles percebem, olha, o capitalismo se fortaleceu, o que os movimentos constituíram de denúncia, não é? Do capitalismo a partir do maio de 68, o capitalismo se refez e se fortaleceu. No âmbito, não é? Eu diria assim, se o Marx fosse pontuar aqui, não é? Da superestrutura, não é? O Gramsci diria da infraestrutura, não é? No âmbito desse debate, o que é interessante é que eles veem que nem tudo, e aí é interessante, não é? Pensar que eles fogem do dogmatismo do marxismo, não é? E eles vão perceber que na ruptura que o movimento provoca, há brechas, né, que são construídas, e nessas brechas aparecem sinais novos, não é? que Morin, Lefort e Castoriadis interpretam nessa brecha novos costumes. Olha como é interessante, né? Principalmente a conquista das mulheres com a emancipação feminina,
eles dizem que o movimento foi muito importante para que a mulher, não é, avançasse na sua emancipação. Eles também fazem uma leitura que houve nessa brecha, não é, dos comportamentos da vida social, uma possibilidade de renovação, não é, da liberação dos costumes, não é? Quer dizer, houve uma aceitação mais ampla, não é, de costumes que não eram próprios da época, e aí passaram a ser constituídos como identidade da juventude, de forma muito especial. E, por último, a compreensão das homossexualidades. Não é? Olhem como é interessante o Morin chamando homossexualidades no plural. Quer dizer, então, vejam a cabeça, né, de um homem que tem 99 anos, quando refaz, né, o seu pensamento, na virada agora do seu centenário, com 100 anos, vai pensar temas que nos anos 60, quer dizer, no início dos anos 70, eram tabus no mundo ocidental. Esses homens já tinham, né, Morin já tinha uma compreensão, uma leitura, né, daquilo que viria a ser, vamos dizer, tematizado pela juventude. Então, nos anos 70, Morin vai chamar a atenção que houve um conjunto de movimentos, especialmente do movimento ecológico na Alemanha, e uma série de relatórios que denunciam a situação sistemática de destruição do planeta e da ecologia do meio ambiente. Ora, o Morin se antecipa, não é, no bom sentido dessa interpretação, e percebe, não é, à luz desses relatórios, a necessidade de se pensar a compreensão da defesa do planeta Terra. Não é? Então, o Morin diz, foi lógico compreender o que a humanidade está fazendo se não tomar pé do planeta Terra, com o planeta Terra, levando possivelmente à sua destruição. Ele diz, a humanidade está de frente a um abismo. Se a humanidade não tiver cuidado, não é, um passo à frente é cair no abismo, não é? Chama ele a atenção. Então ele diz, olha, todo esse movimento vai provocar uma releitura e influencia fortemente seu pensamento na ideia da interpretação da consciência ecológica. Ele diz, olha, o movimento ecológico me deu a consciência ecológica. Não é? E aí ele traz essa dimensão para a teoria da complexidade, para a interpretação da sua obra. Então, vê, dos anos 70 para os anos 80, ele elabora uma crítica pontuando a dicotomia do pensamento, especialmente as concepções hegemônicas das interpretações. Aí ele vai criticar como se interpretava a Bíblia, como se interpretava os evangelhos, como a filosofia interpretava, nesse tempo, o mundo, como as ciências humanas se posicionavam. Ele diz, olha, essas 4 grandes referências, a interpretação bíblica, a interpretação dos evangelhos, a interpretação da filosofia e a interpretação das ciências humanas, levaram a uma descompreensão da natureza da cultura do homem e do animal. Quer dizer, a completa, não é, dissociação da humanidade de si própria, completa dissociação do homem e natureza, completa dissociação daquilo que é cultura e daquilo que é destruição. Né? E aí Morin vai dizer que os últimos acontecimentos, especialmente com a questão da epidemia, e ele vai dizer, não é, das situações da Covid-19, ele nos chama a atenção dizendo, são situações anunciadas, são tragédias anunciadas. Se a humanidade não se der conta de si própria, vai construir tragédias em cima de mais tragédias. Não é? Então, ele diz, são tragédias para a vida do planeta Terra que a humanidade está produzindo. Então, nesse sentido, ele nos alerta. E algo interessante que o Morin vai nos pôr. Ele diz, não é, que dedica mais de 50 anos para a construção de um entendimento de uma forma global de se compreender política e ecologia. Então, vejam, quer dizer, a consciência ecológica traz para o âmbito do debate da teoria da complexidade a ideia de construir, a partir dessa unidade, política e ecologia. Como Morin amadureceu 30 anos para construir o método, 50 anos para amadurecer essa ideia de construir a unidade entre política e ecologia. Nos anos 80, né, já chegando aí aos anos 80, Morin denuncia na sua obra o frenesi, ele vai lançando um conjunto de livros, né, a partir do debate que ele vai tendo com o pensamento dessa época, a partir dos anos 80, o frenesi técnico-econômico mundial, ou seja, a lógica do sistema capitalista, como se punha o sistema capitalista à destruição do humano. E aí
ele vai fazer uma crítica a essa postura incansável do lucro, né? Insaciável do capital, né? A destruição, né, do tipo de uso, né, dos recursos naturais, a destruição do planeta Terra a passos largos. E ele diz, nós estamos degradando a biosfera e a antroposfera. Em resumo, nós poderíamos dizer, e aí eu citei em vermelho, é a única reflexão que eu punha assim em destaque para que vocês possam acompanhar, depois que tiverem acesso às lâminas, vocês porem aí no fechamento da ideia do que era a sua biografia, o seu pensamento, tá certo? O Morin chama a atenção, em resumo, como poderíamos interpretar o pensamento de Morin, tá certo? E aí eu digo para vocês, particularmente dos anos 80 até a presente data. Então, se a gente faz aqui um resumo, né, da sua vida e da sua obra, a partir dos anos 80 para cá, como é que a gente pode compreender? E aqui, gente, na próxima lâmina, nós vamos compreender o que eu trouxe assim, as ideias resumidas das críticas do pensamento construído pelo professor Edgar Morin. Eu vou chamar assim, como ele diz, a resistência à velha barbárie. Ele não traz aquele debate, não é? Civilização ou barbárie, absolutamente. Ele diz, a velha barbárie que é carregada das xenofobias, das dominações, da sujeição, do ódio, dos racismos generalizados, as guerras no Oriente Médio e na África, que seguem, né? Essas guerras seguem, elas nunca acabaram por lá, né? Gera-se, no âmbito desse contorno, né, com os grandes problemas que a humanidade não supera, e aí a degradação ecológica, a barbárie fria e gélida do cálculo e do lucro. Aí ele denuncia o sistema capitalista, a lógica do sistema capitalista, especialmente no mundo ocidental, né, que assumem o comando de boa parte do mundo. Quando ele fala boa parte do mundo, ele fala especialmente do mundo ocidental. Então, resumindo, na próxima lâmina, as principais ideias do Morin. Hoje, o Morin vai dizer, nós vivemos uma mega crise. E aí, quando eu fui entender, puxa, nós vivemos quando? A partir dos anos 80? Não, já é o pensamento dele nos anos 90 em diante. A partir de agora, quando ele diz, olha, a pandemia Covid-19 é um alerta, é o último alerta para a humanidade. Ele vai chamar a atenção disso. E aí ele diz, inaugura-se aí uma mega crise provocada pela pandemia. E aí, como um teórico, como um pensador ilustrado, não é? Como um pensador, eu diria aqui, não é? Um sábio pensador, o Morin vai dizer, para mim, nada é novidade. E ele traduz isso assim, o imprevisível pode acontecer. E para ele, que pensa o mundo, que acompanhou, não é, 100 anos de história, ele diz para si próprio, nada do que está posto aí é novidade para mim. Quer dizer, tudo pode acontecer no âmbito do movimento da história, não é? Então, preocupado com as explosões de barbárie, ele detecta a possibilidade de cataclismos históricos. Então, é preciso que agora a gente possa estar em alerta, segundo Morin, para observar os fenômenos que estão postos. Aí vejam, gente, no meio de uma pandemia, aqui alertando as questões que o Morin nos chama a atenção, no meio de uma pandemia, não é? A direita nos Estados Unidos, a direita assumindo, né, alguns países na Europa, inclusive com ditadores que ainda lá se punham. De outro modo, aqui no Brasil, o movimento da extrema-direita, que nunca tinha se explicitado dessa forma, né, ganha uma força sem igual. Né? De outro lado, eclode a guerra na Ucrânia. Né? E daquilo que foi a Guerra Fria, que eu penso que aí já é a nossa geração, né? já tomou conhecimento disso, já teve essa vivência, sabe o que é a Guerra Fria, nós estamos agora no movimento Guerra e Paz. Né? Quer dizer, há uma guerra mundial, alguns dizem até a Terceira Guerra Mundial já está acontecendo, né? Porém, terrivelmente para os europeus, em solo europeu, né? O terreno das guerras, agora na Ucrânia, envolvendo a União Soviética de um lado e os Estados Unidos do outro. Né? Então, um jogo de forças ali terrível e de ameaças que se punham de lado a lado. Então, vê, é no âmbito dessas circunstâncias que o Morin diz, de tudo isso,
eu não perdi de todas as esperanças. Estou na construção da utopia, que a humanidade é possível construir mudanças, fazer mudanças. O movimento histórico pode trazer boas surpresas, diz ele. E despertar, redespertar, né? É necessário as consciências para o que nos aponta as lições. Então, é preciso a gente aprender com os fenômenos históricos, refletir sobre as situações que estamos sendo vitimados, né? Para compreender o movimento da história, compreender o movimento da construção do pensamento. E aqui, gente, na próxima lâmina, eu trago o que eu chamei da segunda parte da minha fala, né? Aqui hoje com vocês. E a ideia é das lições de Morin. Morin tem muitas lições. Há uma obra dele que ele fala em 15 lições. Eu diria para vocês, aqui eu acho que eu trouxe 10 lições. Quais são as lições que o Morin nos pontua? Quer dizer, toda essa crítica de Morin, agora pensando, né? Uma ideia da teoria da complexidade para o tempo que estamos a viver agora, o século XXI. O Morin vai dizer, é preciso pensar a nossa existência, a existência do planeta e a existência da humanidade. A humanidade tem que respeitar o planeta Terra. Então, ele põe uma pergunta, como vivemos? Ou como queremos viver? A solidariedade, a paz, a fraternidade, enfim, são valores fundamentais para a humanidade. Perseguimos isso como humanidade ainda hoje? Esses questionamentos são válidos? Então ele pontua, como vivemos? A segunda lição é a condição humana. Ou seja, não basta que a humanidade se ponha, mas é preciso viver bem. É preciso que a gente possa construir laços de fraternidade. E laços de fraternidade implica necessariamente a nossa irmandade. Fraterno é irmão. E a humanidade é uma só. Esse é um problema imenso que nós passamos. Quer dizer, como justificar que ainda estamos, em pleno século XXI, discutindo problemas irresolvíveis dos séculos atrás? O problema da miséria, a produção da pobreza, da fome, e eu até diria, do analfabetismo entre nós, é algo absolutamente terrível para nós que construímos a humanidade do século XXI. E pensar esses problemas ainda na possibilidade da destruição daquilo que é, o que o Morin dizia, né, da consciência ecológica. Quer dizer, como construir um tipo de vida que a gente possa, ao invés de destruir o planeta, conviver fraternamente com o planeta, respeitar a natureza humana, respeitar a natureza, eu diria, de forma mais ampla. Entender, não é, que a natureza do planeta é um sujeito, o humano é um sujeito, a natureza em si também se põe como sujeito, percebem? Essa é a construção do debate que o Edgar Morin faz com a condição humana, a lição número 2. A terceira lição é a incerteza. O Morin vai dizer, do ponto de vista da história, tudo é incerto. Porém, a pergunta que fica é, o que é ser humano na natureza? Nós precisamos responder, diz o Morin, seriamente essa questão. Ou, melhor dizendo, essas 3 questões, como vivemos, o que é ser humano e o que é o ser humano na natureza, no convívio com os outros animais, no convívio, no respeito à biosfera e à antroposfera, entendem? Quer dizer, são situações com as quais o pensamento do Morin vai, vamos dizer assim, em busca de criticar e corrigir. A lição 4ª que eu pontuo para o Morin, na lógica dessa reflexão, é a nossa relação com a morte. Ora, em pleno período da pandemia, em toda essa dimensão que ainda estamos vivendo, quer dizer, não podemos nem falar ainda no pós-pandemia, não é? Estamos ainda no enfrentamento da pandemia, estamos vacinados e possivelmente isso está nos trazendo a segurança da convivência, dos relacionamentos que estão abertos, das festas, atividades, as festividades, os shows, o mundo da cultura, o mundo do trabalho, o mundo social, enfim. Mas, eu diria, a qualquer momento pode eclodir a necessidade de vacinação, de mais dosagem, de outras dosagens, o uso de máscara e até o isolamento social. Então, tudo isso não tem sido fácil, não é? Então, a morte está agora nos batendo a porta todos os dias, não é? O que é algo inevitável do humano, a morte, para onde nós vamos,
a velha pergunta filosófica, ela se repõe agora na nossa natureza específica, não é? Dada a circunstância da convivência com a Covid-19. E aí, qual é a pergunta? No âmbito espiritual, qual ou que significa, qual o significado, não é, do existir? O que é que significa efetivamente essa possibilidade de nós nos pormos como humano, seja na vida material, seja na vida fraterna, da convivência, seja na relação com o divino? A lição 5 do Morin, a nossa civilização. Nos preocupar severamente. Qual é a civilização que nós estamos construindo? E aí, a crítica maior dele é como superar, tá, essa intoxicação, ele chama assim, não é, consumista. Quer dizer, o sistema ele nos leva à intensidade do consumo. Quer dizer, não basta ter tem que ter mais. Não basta ter mais, tem que ter muito mais, não é? Não basta ter muito, tem que acumular mais, percebem? Quer dizer, essa lógica consumista que o Morin denuncia na lição 5. A lição 6, ele diz, despertar a sociedade. Quer dizer, não é uma coisa que se dá no âmbito individual apenas. Essas relações se fazem no ser social. E ele vai dizer, é possível a construção de uma política que possa transformar a sociedade? Ainda é possível pensar na ideia de transformação da vida social? Vamos aí à frente, vamos à frente. A 7ª lição, sobre a desigualdade social no isolamento. É possível superar a desigualdade no isolamento? Essa é a questão que o Morin pontua em tempos de Covid-19. Lição 8, sobre a diversidade das situações. A humanidade, pergunta ele, como pode a humanidade ser mais solidária? Como nós podemos construir pontes, não é? Abrir portas, ao invés de fechá-las, ao invés de destruir passagens, percebe? Quer dizer, como a gente pode ser mais fraterno, mais humano, mais solidário, mais feliz, não é? Como nós podemos ser mais felizes? E aí, a lição 9 é sobre as crises. Ora, nós vivemos um mundo que a crise do sistema capitalista, que antes era de 30 em 30 anos, ela vai caindo, as crises vão se passando de 10 em 10 anos, a crise vai se passando de 2 em 2 anos, e agora nós temos crises que são anuais. Não é? Há situações que a crise está se dando todos os anos. O grande problema da crise é que a crise cria mais descartáveis, na linguagem do Papa Francisco. Então, cada crise, com a sua intensidade, de proximidade, de profundidade, vai, eu diria assim, separando mais os humanos, vai destruindo mais os humanos, vai tornando os seres humanos mais descartáveis. É isso que nós queremos para a vida da nossa humanidade? É isso que nós queremos deixar como legado para os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, os netos dos nossos netos? Quer dizer, é impossível a humanidade viver de forma fraterna sob a lógica do sistema capitalista. Essa é a denúncia do Morin. Não é? Quer dizer, e as crises nos revelam isso, e a gente não quer entender, não é? Que isso são possibilidades que podem ser superadas. E o Morin vai definir o que eu trago aqui como a 10ª lição. É a minha interpretação, tá certo? Ele traz 15, né? Até mais. Eu só trouxe 10. Eu tentei sistematizar nas 10 o contexto, né, do todo. Vamos à frente. A lição 10. Uma crise de inteligência. E aí ele vai destacar a complexidades invisíveis, ou seja, a insuficiência do conhecimento para dar conta da nossa realidade hoje. Não é fácil, né? A complexidade da vida social tem exigido cada vez mais a interpretação, o papel da universidade, que muda muito lentamente na universidade. A universidade poderia responder mais rápido essas questões e é muito lenta no processamento das informações e na resposta, né, do que a sociedade precisa, até para interpretar os fatos e a vida. Então, vejam a necessidade de nós termos mais mestres e mais doutores, como é importante, não é? Porque a ciência requer e pede a vida social, a vida real, o mundo pede, não é, uma interpretação da realidade de forma mais intensa. E sem a pesquisa, sem cursos de aprofundamento no nível de, por exemplo, mestrado e doutorado, fica mais difícil a universidade responder diante desses problemas. Então, vejam como é importante a vida da universidade, como é importante a universidade como instituição social na sua função fundamental na construção do conhecimento. Ele chama também a atenção da ecologia da ação. O que é ação nesse sentido? O que é a ecologia da ação? Ele vai desenvolver essa categoria dizendo que é preciso a gente saber prever o imprevisto, prever o improvável.
Nós temos que ser hábeis, não é? Está havendo aí a guerra da União Soviética e da mediada, não é? Essa guerra Estados Unidos é uma guerra contínua, né, de Estados Unidos e União Soviética, e agora tem a Ucrânia, não é, no meio dessa confusão, o território da guerra, né? Foi escolhido ali o local onde iria se pôr a guerra. Vejam, a complexidade disso pode trazer outros elementos novos, e é preciso que a gente possa estar atento e alerta para interpretar outras situações que possam estar próximo de nós e a gente não esteja devidamente atentos. Então, é preciso que a gente tenha atenção. O princípio da urgência e da prudência. Interessante que o Boaventura de Souza Santos fala no princípio da prudência também, lá na sua obra. Então, Morin diz, o que é escolher no momento de crise? Então, respondendo, o Morin diria, a prioridade da crise é o humano, é valorizar o humano. Não é? Sem essa possibilidade, não tem como superar a crise. Não é? Ou seja, a destruição do sistema é a lógica do processo mais amplo para que a gente possa entender que a vida é mais importante que o dinheiro, que o capital. Percebem? Então, a única forma da gente fazer, à luz da interpretação do Morin, essa possibilidade é construindo a valorização do humano, pontuando no centro dessas relações o ser humano. E aí eu trago os desafios para um novo tempo. Se a gente fosse pensar, bom, o Morin fez a crítica, está aqui as lições, e como nós vamos construir isso? O Morin vai dizer, o primeiro desafio, ele é existencial. Ou seja, nós, seres humanos, temos que nos pôr a nossa identidade como humanos. Quem somos nós? Responder o que é isso. Depois entender qual é a crise política que está posta. Por que as sociedades e os povos estão tão diferenciados? Porque, se somos uma humanidade só, essa crise política tão distinta que se pauta até como guerra, destruição de seres humanos se faz. Tá? Depois, uma globalização em crise. Compreender que a globalização é um fenômeno constante do neoliberalismo, produzido, não é? O neoliberalismo agora, de forma global, leva a situações de crise, né? Ou situações crísicas cada vez mais agudas, e é preciso que a gente possa estar atento às crises da globalização. Ele também pontua que é preciso, nesse desafio, nós estarmos atentos à questão da democracia, à crise da democracia que vivemos hoje. Não é? Não tem sido fácil esses momentos agora, não é, dessas últimas semanas aqui no Brasil, com as posturas dos grupos de extrema-direita aqui no país. Não é? Querem repetir mais ou menos o que aconteceu lá nos Estados Unidos. Não é? E as nossas instituições se pautam de forma democrática, seguras, não é? Na afirmação da democracia. Então, não tem sido fácil. Não é? Depois, a crise que se pauta em tudo isso, e o quinto desafio ele vai chamar a cultura digital. Quer dizer, as novas referências no âmbito da internet, da web, das dimensões que está posta aí no www, quer dizer, como toda essa efervescência das linguagens que aí vai se pôr, né, nós vamos ter, vamos dizer assim, essas destinações do ponto de vista das novas relações. E o desafio 6, ele vai chamar a atenção para a proteção ecológica, que é a preocupação do Morin, né? Já no final da sua vida, ele retoma, pela consciência ecológica, a necessidade de repor, né, à luz da unidade de um pensamento complexo, aquilo que os teóricos aqui da América Latina, né, Maturana e Varela, nos ensinam. Maturana e Varela dizem, né, na Árvore do Conhecimento, que o bater das asas de uma mariposa, as asas de uma borboleta do outro lado do planeta, pode provocar, não é, uma sequência de intempéries naturais e gerar no outro lado do mundo uma tempestade. Então, vejam, quer dizer, essa é a globalização, não é? A globalização já é própria do humano, o próprio planeta Terra é um sol, é uma unidade, nós temos que saber compreender, fazer novas leituras sobre isso, como valorizar a humanidade para que a gente possa ter uma vida melhor, uma vida de felicidade, de fraternidade, não é? A partir da igualdade, da solidariedade, da paz, enfim. E aí ele pontua o desafio 7, a crise econômica. Ele diz, diante do sistema que temos, ou da opção desse modelo, não tem saída.
esse sistema é crísico, não tem saída. E aí, a crise da incerteza, as incertezas. Tudo é incerto nesse jogo. O tabuleiro está posto e tudo é incerto. E, por último, ele vai falando, e aí ele pontua a ideia dos perigos. Não é? Há perigos severos dos avanços que construímos e agora os retrocessos a esses avanços. Olha, gente, nós vimos isso no Brasil. Não é? Faça-se a crítica que se queira fazer aos governos de esquerda no país, tá certo? Mas houve avanços sociais que nós não tivemos no Brasil em processo democrático do ponto de vista histórico antes nenhum, não é? Foram avanços significativos de segmentos sociais e foram agora postos em xeque. Não é? A democracia no país está sendo posta em xeque, é uma democracia nascente, não é? Ainda na sua infância. Não é? Quer dizer, então, vejam, tudo isso traz dilemas perversos com os quais o Edgar Morin nos pontua como desafios. E, por fim, para concluir, se vocês me perguntassem, bom, e qual é a saída para o Edgar Morin? Vamos à próxima lâmina. O Edgar Morin vai dizer, a saída é mudar de via. Inclusive, ele publicou agora, recentemente, uma das suas obras, Mudar a Via, mudar de via. O que é mudar de via? É mudar o rumo. Quer dizer, a humanidade está indo, como ele diz, não é, no âmbito da crise ecológica, é um desastre. Quer dizer, nós estamos no abismo e mais um passo a gente cai no abismo. Não é? Quer dizer, é terrível essa constatação, não é? Que a filosofia contemporânea, o pensamento complexo, Edgar Morin, como pensador, nos revela, nos mostra e nos põe em alerta. Porém, na crise, não é? Das denúncias que aqui pontua o Morin, não é? Das lições que aqui ele nos chama a atenção, ele vai pôr, de fato, é a crise do humanismo. Vivemos uma crise do humanismo. Não é? O Sérgio Paulo Rouanet já pontuava isso, Rouanet já dizia, não é? Da crise que estamos vivendo, tem na sua base a crise do humanismo. Quer dizer, é o completo desregramento, desrespeito e destruição do humano. Então, isso leva à crise, à destruição do humano, do próprio sentido do que é ser humano, do significado de ser humano. Por isso, o Morin destaca, não é, a ideia de repensar o pensamento, quer dizer, despertar a consciência, redespertar a consciência para um novo tempo. E esse novo tempo ele chama a necessidade da construção de um humanismo planetário. Então, se a gente fosse pensar, bom, se o Morin tem um pensamento complexo, como é que se radica esse pensamento complexo? Eu diria para vocês, na ideia ou no ideário de humanismo planetário. Quer dizer, como a humanidade, na lógica da teoria da complexidade ou da interpretação complexa, pode pensar-se a si própria como uma única humanidade, como num único planeta, numa circunstância de vida em que a gente pode construir a paz, a igualdade, a felicidade, a fraternidade, sermos felizes, enfim. É isso que eu tinha aqui da minha interpretação do que me foi solicitado, a partir desse debate, não é? Pensar os 100 anos do Morin, não é? O centenário de Morin, a partir das lições de um século de vida. Lídia, eu aqui encerro e passo para você. Não sei se extrapolei o tempo, me ajude aí. Uau! Arrasou, hein, minha gente? Palmas! Que palestra maravilhosa, rica, de uma profundidade e, ao mesmo tempo, leveza, que são características do nosso grande amigo, o professor Dr. Casimiro Campos, que na tarde de hoje, que já está entrando pela noite, fez mais do que foi combinado. Ele não faz só o que a gente pede, eu fico arrepiada, ele sempre faz mais. Hein, Fernando? Orgulho do papai, hein? Demais! O Rafael até passou aqui atrás e bateu palma para ele também. Foi maravilhoso. O professor Casimiro, ele fez logo no início toda uma fala de como foi que aconteceu aí essa aproximação dele com a leitura do Edgar Morin, já na sua vida acadêmica, né, já no curso de pedagogia. Ele mencionou para a gente aqui viagens,
mencionou o pensamento do Edgar Morin, e aí, assim, gente, o professor Casemiro, ele é muito conhecido na área de gestão, né, de gestão escolar, mas também ele é da área de avaliação, de currículo, ele tem uma editora, que é a Editora Caminhar. Eu convido a vocês a visitarem o site da Editora Caminhar, verem as publicações, adquirirem as publicações para que vocês possam aprofundar, quem tiver interesse em gestão. Mas eu quero dizer também que o professor Casemiro escreve para as famílias, ele escreve também para a área da filosofia. Então, esse conhecimento que ele tem, certo? Ele é um conhecimento que ele é muito bem fundamentado pelas experiências da vida acadêmica e da vida como ela é. Então, ele fez uma fala, assim, fantástica, introdutória. Depois, ele trouxe toda a parte histórica. Vocês viram eu fiz aqui prints dos slides, mas aí eu já quero pedir ao professor Casemiro que compartilhe com a gente os slides para a gente disponibilizar no Drive, viu, professor Casemiro? Amanhã, né? Hoje eu não prometo, não, mas amanhã a gente disponibilizar no Drive, no nosso Drive, para ficar como um acervo da nossa biblioteca. E, assim, depois ele trouxe, gente, também, não só a parte histórica, mas ele revelou aqui informações muito interessantes. Ele não fez uma fala como outras que já aconteceram, não. Ele trouxe uma fala toda personalizada. Vocês perceberam o cuidado que ele teve na palestra de hoje? Trouxe aspectos do nascimento do Edgar Morin. Já pensou Edgar Morin de cabeça para baixo? Ali nascendo morto. Aspectos da época que o Edgar Morin nasceu. Aspectos relacionados às guerras, aos conflitos, aos desafios, a fenomenologia do pensamento dele, que ele realmente não teve a preocupação com as categorias, mas ele trouxe muito mais preocupações filosóficas, de pensar sobre o mundo, de pensar sobre a existência humana, né? E aí, assim, ele trouxe para a gente lições de vida que ele considerou as mais interessantes. Ele poderia ter elencado outros, mas também eu falei para ele que o tempo era 40 minutos, então ele não se estendeu, acredito que ele teve esse cuidado, então ele pontuou as principais e trouxe para a gente os desafios que estão postos. Então, Casemiro, assim, professor Casemiro, a nossa eterna gratidão pela palestra que você fez hoje aqui para a gente. Eu quero mencionar mais uma vez as lições de vida relacionadas à existência humana, o que é ser humano, o mundo das incertezas, a nossa relação com a morte, a nossa civilização, o despertar da sociedade, como superar a desigualdade, a humanidade pode ser solidária, como transformar uma sociedade que se alimenta das crises, uma crise de inteligência, a insuficiência do conhecimento, a ecologia da ação, o que é escolher no mundo da crise. E ele fez comparativos fantásticos aí com a questão da pandemia e comparativos também com os desafios políticos que nós estamos vivendo no nosso dia a dia. Eu gostaria, antes de ler os comentários que vocês fizeram, que alguns de vocês, se vocês quiserem interagir, a hora é agora. Interajam com o professor Casemiro, tá certo? Façam comentários, façam perguntas, interajam um pouco com ele. Pois não, professor Casemiro. Eu queria aqui registrar a presença da professora Maria Adileia Farias Lima. A Adileia foi aquela colega com a qual nós fomos ao seminário que eu citei aqui, há pouco, ela como estudiosa, viu, Adileia? Eu citei você, viu? Dos estudos que a gente fez, não é? Na universidade, e depois até conhecê-lo pessoalmente no seminário. Falei aqui, dei detalhe da notinha que você mandou para ele, do recadinho que ele mandou para você, não é? Falei que ele fez uma palestra em português, né, um portunhol, mas comunicou-se muito bem, muito amável. Naquela época ele tinha 82 anos, né? Hoje ele tem 100, né? Está completando 100 anos. Completou agora em julho. 101, né? Casemiro, acredita? 101 anos. Foi. Meu Deus, olha aí. Então, quer dizer, a Adileia é uma companheira que estuda e pesquisa
Mohan. Não é pena que a agenda dela coincidiu na data aí que ela não pode e não está conosco aqui no seminário, mas veio me prestigiar e eu agradeço a gentileza e a presença dela aqui entre nós. Maravilha, seja muito bem-vinda, professora Adileia, que a gente ouve muito falar de você, viu? Muito bem-vinda. O microfone. Boa noite, Lídia. Boa noite, colegas. Boa noite, Casimiro. noite. Na serrinha aqui, frinha, viu? Estou. Então, terminando esse dia aqui, né, maior. Nós saímos, depois de uma fala do Casimiro, sempre maior, né, do que entramos. Ele tem esse dom, né, de desestabilizar o pensamento da gente e a gente correr atrás, né, para ver se a gente acompanha esta criatura que tem uma velocidade de pensamento e uma fluência verbal que deixa a gente maravilhada, né? Casimiro, parabéns. Encanta, né, professora Adileia? Encanta, né? Encanta. Maravilha. Mas eu queria estar com a Madilé, viu, Lídia? Lá na Serra, ela está na Aratuba, viu? Pois não é? Serra maravilhosa, perto dos 16 graus uma hora dessa, viu? Lá na Aratuba. Pois é, eu toda fria. Agora vocês fizeram lembrar lá de Aratuba. Que delícia, Aratuba. Qualquer dia desse a gente vai voltar por lá. Sim, venham, viu? E subam aqui no sítio Canabrava, na casinha lá em cima do morro, viu? Eita, que maravilha! Professora Adileia, estava lendo o seu comentário sobre o encontro com o Edgar Morin e a notinha que ele fez para você. Que coisa mais linda, né? E carinhosa. Isso, eu tenho, né? Esse recadinho, né? Que ele estava lançando o livro Educação na Era Planetária, não era isso, Casimiro? E ele fez, eu disse, essa era é planetária? Fiz a pergunta. Aí ele disse, eu às vezes fico perguntando se ela é planetária. Ele devolveu a pergunta, né, para mim. E escreveu outra coisinha, porque o livro não está aqui comigo, mas eu vou voltar e buscar, né, esse recadinho que ele deixou. Gente, legal, muito obrigada. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. Gratidão a você. Boa noite. Boa noite. Vamos ouvir agora o Gilvan. Boa noite. Olá, boa noite a todos. Dizer que ouvir o nosso Casimiro é uma bênção na realidade, né? A gente poderia ouvir o dia todo e não se cansaria. Falando aqui do Edgar Morin, eu também tive, assim, contato com o seu trabalho desde 1990, mas eu tenho uma situação interessante que queria partilhar. Veio um professor ministrar uma das disciplinas na época que eu estava, lá em 1990 e alguma coisa, falar, lá na UVA, né? Falar, e eu não lembro qual a disciplina, e começou a trabalhar a questão dos 7 saberes, né? Muito famoso lá do Edgar Morin. E a gente ficou tão empolgado na época, e a gente fez com ele para comprar esse livro, e a gente pagou para ele mandar esse livro para a gente, e por coincidência ele deu um canto na gente e não mandou nem um livro desse. E hoje, para você ter uma ideia, essa questão dessa formação que nós estamos tendo, né, aí a doutora Lídia, está disponibilizando um drive com esse material riquíssimo do Edgar Morin, e não só como aconteceu com o do Paulo Freire. Então, isso é uma bênção, isso é uma graça, né? E a gente fica muito feliz de beber dessa fonte de sabedoria que é Dr. Casimiro, eu que também já tive a oportunidade de ouvi-los em outra oportunidade, e fico muito feliz com isso, tá? Então, a gente agradece a oportunidade que nós estamos tendo de, mais uma vez, estar mergulhando nessa fonte de sabedoria hoje sobre a vida de Edgar Morin. Muito obrigado por tudo, tem sido uma bênção esse Café Cultura. Muito obrigado por tudo. Eita, Gilvan, maravilhoso! Quem mais gostaria de falar?
Estão tímidos? Nós já vamos encaminhando, então, para o encerramento, tá certo? Eu quero destacar aqui que nós tivemos a presença de profissionais e de estudantes do ensino superior. Vou mencionar aqui alguns dos nomes, tá certo? Nós tivemos aqui conosco hoje profissionais e estudantes do PAFO, Casimiro, que é o Programa do Governo de Formação de Professores, do IPU, que é onde eu estarei no sábado dando aula tá, para a turma, o estágio em espaços não escolares. Nós tivemos também aqui profissionais, além do IPU, do curso de Pedagogia da UVA, profissionais do curso de Pedagogia do IFCE, de Fortaleza. Tivemos também a Maria Aparecida Veiga, que ela é pedagoga da PUC, de São Paulo. É bom destacar que nós temos essa presença aqui de estudantes e de outros profissionais que são não só do Ceará, mas que eles são também de outros estados. Na época do Paulo Freire também nós tivemos. Essa é a vantagem de oportunizar esses cursos de extensão, de ter profissionais de várias áreas e de várias formações também, né? Nós tivemos também a presença aqui da Dorinha, que ela é graduada pela UVA e que tem experiência na ação social. Tivemos profissionais da FAC, que é uma faculdade que funciona em São Francisco do Conde, na Bahia. Aí, Piauí, presença do Piauí conosco também. Enfim, várias áreas. Vamos, então, para os comentários. Nós temos aqui a professora Adileia, que diz: Casemiro, nós estivemos com a Edgar Morin em Recife, tomamos um voo pela manhã e voltamos à noite. Valeu para sempre. Troquei pequena mensagem escrita, relíquia. Ficou registrado, viu, professora Adileia? Aqui, vamos lá. Nós tivemos outro comentário dizendo assim... nós tivemos também presença do Nelson, que é da Universidade Federal da Bahia, de Salvador. Que o Nelson, olha como é legal a formação dele, Fernanda, principalmente. Ele é bacharel em cinema e audiovisual e ele é pós-graduado em cinema documentário. Viu? Assim, para a gente ver como é interessante essa diversidade na formação do nosso público. Maravilha. Vamos nós aqui para os comentários. Comentários, estou chegando. Por enquanto, o Gilvan diz assim: por enquanto estou bebendo desta fonte de sabedoria do doutor Casemiro, que nos dá uma grande contribuição sobre a vida de Edgar Morin, uma enciclopédia viva sobre o século de vida de Morin. Viu, Casemiro? Você é uma enciclopédia. O Alexandre falou: palestra que segue excelente. Mais uma grande e marcante contribuição do professor Casemiro via GPEG, que tenho a oportunidade de apreciar. Ouviu você pela segunda vez. O Gilvan, acredito que também fez o curso do Paulo Freire. Vamos lá. A Ilana é doutoranda em educação, orientanda do professor Marcos Lima. Ela diz: boa noite, que palestra. Essa conexão de Morin e fatos históricos. Gratidão e parabéns. A Ilana diz: Morin, além do seu tempo, tinha que vir ao mundo mesmo. Essa visão crítica e pondo a todos para refletir o que queremos e torcendo para que a gente descubra e queira fazer o que é necessário para a integração homem e planeta. Isso só se faz com a educação. Ela está estudando muito Edgar Morin no doutorado, certo? O professor Marcos Lima disse que ela tinha que escolher um epistemólogo e ela escolheu Edgar Morin. Então, ela disse que o curso caiu como uma luva para ela, né? Maravilhosa. Vamos lá. Pedindo desculpa porque precisou sair, a Ilana, que é da aula. Maria Selma dos Santos diz: exatamente, há uma sociedade dividida. Precisamos respeitar o outro e o planeta. Aprender a conviver de forma harmoniosa. Excelente reflexão.
O Nelson diz, como estudante de cinema, gostaria de saber sobre o cinema à luz da complexidade de Edgar Morin. É possível se fazer essa conexão? Vai, Casimiro. Se você puder responder. Sim, sim. Excelente, Nelson, o seu questionamento. Sim, Nelson, a temática do Edgar Morin, pela própria ideia da transdisciplinaridade, como ele tematiza, não é, os diversos saberes, a arte, a cultura, aí vem, não é, as linguagens que compõem a arte, como a própria dimensão dos saberes, ele pauta isso num grande diálogo. Eu penso que há que fazer essa tradução, não é? Como pôr esse movimento da teoria da complexidade do Morin em contato com essas linguagens e como elas já devem, inclusive, ter gerado produtos, né? Enfim, eu digo, não só filmes, vídeos, material, mas como deve já ter outros produtos teóricos, abordagens, leituras, interpretações. Eu penso que isso já, se buscarmos isso na internet, nós vamos encontrar, não tenho nem dúvida. O pensamento do Morin permite essa derrapagem, né? Eu diria assim, permite essa leitura plural, né? E não é nem um pouco contraditório pensar no âmbito da teoria da complexidade, na interpretação do Morin, por exemplo, as linguagens da arte, o cinema, com a filosofia, ou com a política, ou com a educação, com a sociedade, enfim, nenhum problema. Nenhum problema. Eu já começo a ficar assistindo os filmes, viu, Nelson? Nelson, é o nome dele? É Nelson. Nelson Serino. Eu já fico imaginando os filmes trazendo a teoria da complexidade, hein? O caos, as incertezas. Nós temos filmes que já trazem essa realidade, né? O cinema ele já começa a trazer, mas que nós possamos trazer mais essas reflexões, esses questionamentos, e em busca de um mundo mais humano, mais justo, uma consciência ecológica, que realmente a gente possa transformar vidas. Nesse sentido, Lidia, assim, eu particularmente não tenho uma referência assim, específica que eu pudesse aqui citá-lo, realmente eu não tenho. Mas, como você disse, no âmbito do cinema, como linguagem plural, vários filmes já compõem no campo, vamos dizer, daquilo que constitui, não é, o fundamento, ou mesmo a inspiração artística, a partir da teoria da complexidade, inclusive com o olhar de Morin. Não tenho dúvida, nós já temos, vamos dizer, produtos assim. Sim, temos filmes de ficção científica e muitos outros. Vamos lá, a Tereza fala assim, excelente reflexão, com toda a pandemia, é o ser humano que não aprende a respeitar a vida. Muitas vezes o ser humano ele não respeita a vida. É verdade, Tereza. A Janaína diz, aula show, encantada com tantas informações. A Ilana diz, foi um prazer em ouvi-lo. Saio agora consternada, mas tenho que assumir meu papel de docente. Um grande abraço. Saiu lamentando, mas você vai assistir, Ilana. Se preocupe, não. Abraço, professora Lídia, a todos presentes. Um forte abraço. Pura verdade, professor. Ela adorou sua fala. Mencionei para ela aqui que você fez o doutorado em avaliação na UFC, para ela ficar, né, sabendo também. A Veiga disse, Maria Veiga, como um copo de vinho do Porto. Ave Maria, fez eu lembrar de Porto agora. Meu Deus do céu. O vinho do Porto, eu entendo o que ela está dizendo. O vinho do Porto, ele é bebido, a gente toma o vinho do Porto, né, em cálices bem pequenos, né? São doses bem pequenas. E é nele que tem o melhor vinho, né? O que ela quis, eu entendi o que ela quis dizer. Ela fez um elogio. Que maravilha, uma analogia, Casimiro. para um elogio à nossa atividade aqui hoje à noite, né? Muito obrigado. O programa é Café, Educação e Cultura, mas nós saboreamos, foi o vinho do Porto, com a palestra do professor Casimiro. Muita gratidão, viu, pelo seu elogio, Maria Veiga. Aí a Tereza disse, excelente reflexão, parabéns. A Claudilene, parabéns. O Nelson, excelente apresentação, muitas palminhas. A Fernanda botou aqui, sigam, gente, Casimiro Campos, sigam @editora Caminhar, no Instagram, no Facebook, no site,
Não perca o Casimiro de vista, professor Casimiro. A Rose disse, espetacular palestra, professor. Pronto, a Fernanda falou do Insta da editora e o pessoal, né, Casimiro Campos. A Fernanda pede desculpa, precisou se ausentar e vai estar com a gente mais adiante. O Nelson também disse que precisava sair por conta do horário, que a gente vai realmente já encerrar, porque é só até às 19 horas. Às vezes, os professores ainda dão aula, professor Casimiro, à noite também, e fica muito cansativo, nós sabemos também, de ter a programação online por mais de 2 horas, né? É demais. A Consolação disse desculpa pelo atraso. Tudo bem, Consolação, vamos em frente. E ainda tinha gente querendo ainda a frequência. Mas agora, quem perdeu a frequência, vai... se tiver aqui ainda preenche aqui, se não, vai preencher a frequência agora no site. A gravação vai ficar disponível, né? Por uma semana, tá certo? Vou pedir a Tamires que amanhã já deixe a gravação disponível, juntamente com o link da frequência, tá certo? Professor Casimiro, muita gratidão. Eu já estou com meu esposo, assim, só sonhando qual é o dia que vai dar certo a gente chegar lá em Baturité para conhecer o Recanto dos Sabiás. É Recanto dos Sabiás, não é o nome? Isso mesmo. Eu agradeço demais. Um abraço a Humberto, Lídia, a sua gentileza, sucesso no projeto do Alfa Sobralense, tá certo? Tem aqui o meu abraço, a minha solidariedade. O Marx já dizia, todo começo na ciência sempre é muito difícil, mas é importante dar o primeiro passo, não é? Ele chamava sempre a atenção disso. E eu digo a você, nós já demos o primeiro passo, não é? E agora, aqui para nós, é seguir para além do começo. Já fizemos o nosso começo, não é? Então, é o tempo que vai amadurecer, são as situações da vida que vão se constituir, e em breve, com certeza, as coisas vão se resolvendo no seu tempo. E pensando de forma complexa, né, como Morin, tudo tem um tempo, não é, para que as coisas se façam, e é nessa complexidade que a vida vai se constituindo, né? Então, eu desejo a todos uma boa noite. Eu envio as lâminas depois aqui para a Lídia, ela divulga com vocês, tá certo? Já tem a dica aí de me seguir, fiquem à vontade, tá? Seja no Instagram, que agora é mais fácil, né? Ou mesmo pelos contatos que vocês puderem encontrar na internet, pois Casimiro Campos, vocês vão ter alguns links aí para ter acesso fácil comigo. A página da editora é mais fácil, tá? www.editoracaminhar.com.br. A todos eu desejo uma excelente noite, um excelente semestre, né? Estamos abrindo agosto, né, Lídia? Isso. E tenham sucesso, sejam muito felizes. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigada, Casimiro, que Deus abençoe sempre. Grande abraço em você e toda a família, viu? E até qualquer hora, se Deus quiser. Muito obrigada, minha gente. Boa noite. A gente vai se